Vamos seguir falando de esporte aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que fala sobre a situação da dupla Grenal. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Vamos falar sobre esporte nessa quinta-feira, uma quinta com dia de seleção brasileira, a seleção que entra em campo com o Edenilson, que deve estar à disposição do técnico Tite. O pessoal é crítico em relação à seleção brasileira, em relação à CBF, pela questão da data FIFA, e é bom lembrar que as eliminatórias, elas já são Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, o Brasil vai estar na Copa do Mundo 2022. Mas é bom tomar um certo cuidado, por quê? Porque o Brasil agora começa já a projetar a forma como vai jogar. O Tite tem nessas partidas, e essa que é a minha opinião, o Tite tem que começar a testar algumas modificações para ver qual que é a melhor seleção brasileira para entrar em campo daqui a 1 ano e meio, lá na Copa do Catar em 2022. Então, esses jogos, em termos de tabela de classificação, eles não valem tanto. Porém, no que diz respeito ao que o Tite quer trabalhar e a forma como ele vai conseguir executar e fazer com que essa seleção vá brigar por alguma coisa, que é o que todo mundo espera, passa muito por esses jogos. Lembrando que o Brasil tem 3 jogos, começa nessa quinta-feira. Vamos falar sobre o Atlântico. O Atlântico venceu mais uma vez contra o Horizontina ontem, 5-4, jogo difícil, encardido, com uma grande virtude. Eu elogiei o Thiago Halpe em algumas oportunidades por conta disso, porque o Atlântico, claro, jogando contra uma equipe qualificada, é bom lembrar que, às vezes, se tem um certo olhar para essas equipes do Gauchão, vamos sendo equipes ruins, e não é o caso. Eles vão ter uma equipe qualificada, e o Atlântico jogava sem o Grilo, que estava fora, o Thiago, o goleiro Thiago, mas a virtude que eu falava é sobre esse potencial com o goleiro Linha. O Atlântico ganha muito quando vem com essa presença do 5º jogador na quadra ofensiva, na quadra de ataque. Isso leva muito perigo aos seus adversários, e foi assim que conseguiu, num jogo que estava meio enroscado, conseguiu uma vitória. E o que significa essa vitória? É uma vitória significativa para que o Atlântico termine essa fase como terminou, na liderança absoluta do Grupo A e também na liderança absoluta da classificação geral da competição, que dá depois a condição de receber todos os jogos na final, na semifinal, se for contra a CBF, se for contra o Passo Fundo, dentro do Caldeirão do Galo. E nós sabemos já que há uma liberação de público para o campeonato estadual, então, na medida do possível, vamos colocar público no Caldeirão para ir em busca desse título, como foi lá em 2019 contra o Guarani. Vamos falar sobre dupla Grenal e começamos falando sobre o Inter. Por quê? Porque o Internacional acabou ficando num empatezinho contra o Ceará, jogando em Fortaleza, na Arena Castelão. Um resultado que, analisando o Internacional, que vinha de uma sequência positiva, 8 jogos, perdeu para o Atlético Mineiro, sim, mas dentro de uma condição até de ter feito um primeiro tempo muito bom, até melhor do que o Galo Mineiro, a jogar contra o Ceará, com um time meio que modificado, né? Com a ausência do Edenilson, o Tyson também, que ficou em Porto Alegre. Eu acho que foi um resultado até que não dá para se lamentar contra o Ceará. Talvez um pouco de pretensão ou ousadia de buscar o resultado do Internacional, talvez um pouco. Mas agora o Diego Aguirre ele começa a pensar nessa retomada que ele já conseguiu executar à frente do comando técnico do Internacional. Mas dar continuidade a isso, porque esse empatezinho deu 1 ponto fora de casa, valioso, eu considero assim pelo menos, porém, agora o Inter saiu, né, da zona dos 7 times classificados ali, tem G4, G6, está em oitava colocação. É bem provável aquilo que eu falo, que nós tenhamos mais vagas por conta da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Então o Inter tem que, quem sabe, pensar em brigar e voltar para essas primeiras colocações, o que eu acho que já pode ser uma realidade na próxima rodada. O técnico Diego Aguirre falou e fez uma avaliação dessa partida. Vamos ouvir o que disse o treinador do Internacional. Era un jogo muito difícil. Nós sabíamos que jogar aqui iba a apresentar muitas dificuldades. Como vocês sabem, eles hasta a semana passada eram o time que vai primeiro como mandante, que em casa são muito fortes, ganharam de todos os times grandes e talvez seja um dos jogos mais difíceis que tem fora de casa. Então, nós estávamos com muitas dificuldades, é verdade, perdemos jogadores importantes e teníamos que sumar. Obviamente, sempre eu quero ganhar, mas se não pode ganhar,
empatar fuera de casa para mí no es ruim, más con tantas, como falo, dificultades con jugadores que no estaban, con los desfalques, y ahí teníamos que voltar para Porto Alegre por lo menos con un empate. Então eu não comemoro os empates, mas é melhor que perder. Muito bem, lembrando que agora, tá aí a fala do Diego Aguirre, lembrando que agora o Internacional enfrenta a Chapecoense, a Chape que conseguiu fazer um resultado surpreendente nessa rodada aí. Aliás, a turma lá da Libertadores da América, olha, complicada, né? Complicada a vida nessa rodada. O Inter enfrenta a Chapecoense, que é uma pedra no sapato, a lanterna do campeonato, no Beira-Rio, depois de uma sequência, jogando em BH e depois em Fortaleza, retorna a Porto Alegre e vai em busca de uma vitória. Quem está com uma vida completamente complicada é o time do Grêmio. Ontem eu fiquei até algum tempo esperando algumas definições, se haveria alguma mudança no que diz respeito ao comando técnico do Luiz Felipe Scolari, ou talvez do departamento de futebol, mas, pelo menos até ontem à noite, a informação era de que Marcos Hermann permanece no cargo de vice-presidente de futebol. O Grêmio empatou com o Cuiabá em 2-2. Foi com muita vontade, através de muito suor, um Grêmio estarrecido, um Grêmio esgotado em campo, os atletas indo em busca de um revés. Uma vez, na segunda, representado pela figura do Alisson, que com muita vontade extravasou até no momento do segundo gol. Um Grêmio que tem realmente muita força para sair dessa zona do rebaixamento. Agora, está faltando futebol. Coletivamente, o Grêmio parece estar perdido. O Felipão tentou tirar algum coelho da cartola, ele ressuscitou o Jean-Pierre, ele colocou o Churin, visto que o Diego Souza está com inúmeras dificuldades, até físicas, mas o retrato do Grêmio, a ilustração do Grêmio é um Grêmio abatido emocionalmente, que tem muita força para brigar pelo resultado, mas já se começa a questionar muito o trabalho do Felipão, se ele vai conseguir dar a volta por cima nessa difícil situação em que o Grêmio se encontra. No Virando o Jogo, nós vamos falar mais sobre o jogo do Grêmio. O técnico Felipão, na coletiva, ele foi o único que falou. Nenhum dirigente falou, nem o Marcos Hermann, nem o presidente Romildo Bolzan. Aliás, o Romildo Bolzan, no momento de causa, ele não aparece. Ele vai depois, no dia seguinte, provavelmente nessa semana, nesse restante de semana, talvez, né, não sei o que vai acontecer, deve falar para alguma rádio, né, porque ele gosta de fazer isso. No momento de pressão, de crise, ele dá uma sumida. O Felipão falou, e ele demonstrou estar muito perdido nessa coletiva, o que é, sim, de certa forma, algo a se preocupar. E ele estava muito indignado, até xingou alguns repórteres falando sobre informações que eram mentirosas, né? Faltou até a elegância do senhor Luiz Felipe Scolari, que falou. Vamos ouvir o que disse o Felipão. Zé, que o Grêmio recuperar totalmente com o tempo, é uma transição. Nós fizemos um bom jogo no segundo tempo, nós fizemos as modificações que tínhamos que fazer e acredito que tivemos as grandes possibilidades de vitória. E tomamos os gols em momentos assim estratégicos que fazem com que nós muitas vezes deixemos de ter jogadas simples a nosso favor e elas começam a ficarem complicadas. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa ao torcedor, se eu tivesse que dizer alguma coisa ao meu grupo, eu diria parabéns pelo resultado de hoje, porque eles saíram 2 vezes atrás, foram buscar o resultado. Nesta situação ruim que nós estamos em situação de pontos, e tiveram um esforço muito grande. Dentro desse esforço, eu vejo muitas coisas boas. Uma dedicação especial para buscar resultado. Nós temos possibilidades, sim, e vamos atrás dessas possibilidades até o fim. Acho que nós, hoje tivemos muito melhor desempenho que no jogo contra o Sport. E tivemos uma muito melhor dedicação, um brio como equipe que não tivemos naquele jogo com o Sport. Então, eu acredito tranquilamente que hoje foi um bom jogo no sentido geral. O resultado pode não ter acontecido como nós queríamos, mas é um resultado que
eu fico satisfeito pelo desempenho, principalmente da equipe, em todos os momentos, e não acontece nada comigo, não acontece nada com o nosso grupo que nós não vamos trabalhar e modificar o que temos que modificar. Tá aí a fala do Filipão. Lembrando que o Grêmio, com esse resultado, fica esperando o jogo de hoje. O São Paulo e Santos, jogo que acontece no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio Morumbi. O São Paulo tem que ganhar do Santos, porque se o Santos, por um azar do destino para a torcida tricolor, a torcida do Grêmio, o Santos vier a vencer, o Santos se distancia e depois é bom lembrar que no final de semana na Vila Belmiro, o Grêmio vai jogar mais um jogo dos desesperados na parte de baixo da tabela contra esse mesmo Santos. No Virando o Jogo nós falamos mais sobre dupla Grenal, sobre o Ipiranga que está nessa sequência de treinos para ir em busca de um resultado contra o Novo Horizontino, sobre o Atlântico. Eu te espero. Um abraço, Leandro.